Irmãos, quem pegou, quem recebeu, quem se alimentou, diga amém. Então, já que você pegou, se alimentou e recebeu um sinal de Deus, porque a palavra de Deus ela vem recheada de senhas, chaves, indicações e sinais. Sabe qual foi o sinal que eu peguei para mim? E eu estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Será que se eu estiver na zona de conforto, eu vou lembrar de meus irmãos que não estão? Eu vou dizer o porquê que Neemias fez o que ele fez e porquê que eu tenho que fazer como Neemias fez. Porque amanhã, hoje é seu irmão que está passando aflitos. Amanhã pode ser você. Você semeia e você colhe o que você semeia. Você, meu irmão, eu vou trazer para os dias de hoje, presbítero, só para você ter uma ideia. A indignação de Neemias é que os seus descendentes, o seu povo, havia sido humilhado, exilado, uma cidade destruída. E como você mesmo disse, irmãos, se alguém me perguntasse assim, você quer ser degustador do rei? Quer ser copeiro? O cara que vai degustar, nossa, imagine, tudo que o rei vai comer, eu comia antes um pouquinho. O cardápio do rei era o meu cardápio. Eu estava na zona de conforto. Agora eu saí de um palácio para ir reconstruir uma obra que os meus irmãos permitiram Deus derrubar, porque por falta de ouvir Deus, Deus destruiu aquela cidade. É muito amor pela obra e muito amor pelo próximo. Jesus disse assim em João: não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Quando o grupo de oração, viu, Regina, Jami, Raquel, os irmãos que vêm, minha esposa, todo o grupo, Geraldo, quando o grupo de oração vem orar aqui, tem dias que a gente vem assim, debaixo de chuva, irmão. Tem dias que Jami chega aqui com dores, tem dias que Regina chega doente. Eu cheguei terça passada, sei lá que dia foi com Regina aqui, doente. Mas a gente vem como Neemias, a gente vem em prol de um povo. A gente vem pagar um preço pelo povo. Viu, Mônica? Presta atenção que essa é para você agora, ó. Há uns 15, 20 dias, um mês atrás, não convém falar nome, não convém dizer, eu só vou falar a essência. A Mônica me liga um dia, me manda uma mensagem de madrugada e disse assim: pastor, tem uma situação de uma pessoa que é inocente, está sendo acusada, está num júri popular e a audiência vai ser amanhã. Irmão, eu vou ser sincero com vocês, eu estou igual a Neemias, eu não estou tomando conhecimento do diabo, eu estou partindo para cima. Eu não tenho esse negócio, é como o irmão falou, às vezes a gente se conforma, o diabo já botou lá no júri. Não, mas Deus é um Deus que reverte. E eu conheço um Deus aqui desta igreja que já reverteu muitas coisas aqui nessa igreja. E aí Mônica me pediu uma oração forte, e naquele dia, Mônica, você vai saber agora, eu fui para o joelho, eu jejuei no outro dia, que era num domingo, passei o dia inteiro sem comer, jejuando, e eu falei, quer saber de uma coisa? Segunda-feira, aí eu disse para ela está aí para me ouvir, segunda-feira você vai me ligar, e você vai me dizer que foi absolvido, porque assim diz o Senhor. Ela disse, pastor, mas é sério. Eu falei, mas Deus é mais sério do que isso. Deus é maior do que isso. Na segunda-feira de noite, ela me liga outra vez e disse, pastor,
Eu fico impressionado com a sua fé, com a intimidade que você tem com Deus, porque o cara foi absolvido. É verdade, Mônica? Vamos falar o segundo testemunho da Mônica. Há 15 dias atrás também, foi tudo assim na mesma semana. Ela foi se submeter a uma cirurgia, estava preocupada. O inimigo tentando sabotar a cabeça dela sobre essa cirurgia. E eu disse para ela: Mônica, assim diz o Senhor para você, vai, entra no centro cirúrgico, porque eu vejo um homem de branco lá dentro do centro cirúrgico, e você não vai estar sozinha, ele te toma pela mão, e você vai entrar e vai sair melhor do que você entrou. E ela fez a cirurgia, e Deus honrou tanto o profeta, como a serva de Deus que está aqui para dar o testemunho. Pastor, é só isso? Não, irmão, se eu for contar, eu passo a noite toda, mas eu vou contar a última. Porque essa é o top da galáxia. Nós estamos orando aqui, Raquel. Orando aqui, nem você, nem eu, ninguém sabe o que tem dentro daquela caixa, né? A gente não sabe. Mas tinha um pedido lá dentro daquela caixa. E por que eu sei? Não é porque eu vi, não. É porque a pessoa que botou o pedido me disse qual é o pedido. Meu sonho é ter uma casa própria. Você tem o quê? Nada. Aí a gente fala assim, igual Neemias: ô Jesus, só o Senhor mesmo. Você não pode desanimar os outros? Ela tem fé? Aí chega domingo passado, eu compartilhei com o Jamir, não foi, Jamir? Foi com você. Eu chamei e falei: Jamir, vem cá, eu preciso que você ouça. Você faz parte disso, você é um Neemias também. A pessoa chegou aqui e falou assim: olha só, presbítero, isso que me deixa indignado, imagine Deus. Acho que Deus não, porque Deus tem um equilíbrio melhor que o meu. A pessoa teve coragem para botar o pedido, não teve fé que Deus ia honrar. Nós que oramos aqui, a gente levanta um clamor da fé mesmo. A gente vem para cá com autoridade, e a gente determina as coisas, e as coisas acontecem. A casa surgiu, Deus deu a casa para a pessoa, o culto terminou, a pessoa veio me dizer que Deus honrou ela, que deu a casa para ela, mas ela não quer que conte, porque ela tem vergonha de contar um milagre que Deus fez. Era a hora da pessoa dizer assim: Satanás, eu tenho meus irmãos que oram por mim, eu tenho uma família espiritual, eu tenho uma igreja, eu tenho um altar onde eu apresento as minhas causas, e para Deus nada é impossível. O Senhor foi muito feliz quando o Senhor disse assim: as pessoas se acomodam e elas não querem dizer os feitos e as maravilhas e as grandezas do Senhor. Neemias, quando soube que tudo estava destruído, primeiro ele enalteceu, engrandeceu o nome do Senhor, para depois ele fazer a petição dele e começar o processo de reconstrução. Irmão, se eu peço a Deus uma casa, um carro, uma cura, e Deus me dá, eu chego aqui que nem um canguru, saltitando e pulando, e ainda peço oportunidade para contar o que Deus fez. Sabe para quê? Para as pessoas verem que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Deus continua fazendo milagre, Deus continua agindo na vida do seu povo. Eu vou encerrar, que o café está esperando a gente ali. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Deus poderia, irmão, Neemias, ele estava fora, longe da localização da onde Deus queria usar ele. Neemias estava longe, ele estava em outras terras estranhas, longe de Jerusalém. Tanto é que ele precisou de autorizações e cartas para passar por fronteiras. Às vezes Deus está buscando pessoas longes para vir fazer a obra, porque pessoas de perto não acreditam que Deus pode reconstruir aquilo que está do seu lado destruído. Um filho,
um casamento, um vizinho. Essa semana, eu estou assim agora, ó. Eu tenho um vizinho, ele é roqueiro. Ele é doidão, é muito doidão. Eu já presenciei várias ocorrências de viatura na porta da casa dele, e eu ia lá e eu amenizava a situação para não deixar ele preso. E aí ele fala na rua assim: a única pessoa que eu gosto é que é o pastor que me defende. E todo santo dia, hoje não foi diferente. Quando eu estava saindo, está ele lá. Ele está sempre cantando um rock. Ele passa o dia todo tocando rock. Aí eu falei para minha mulher o que Deus falou para Neemias: está na hora de você se preparar, ir na casa dele e fazer uma obra. Está na hora de você pregar para ele. Está na hora de você ir lá pregar para ele. Pergunta a minha esposa. Minha esposa falou: pastor, eu senti de Deus também. Se ele vai aceitar Jesus, se ele vai querer levantar os muros da casa dele, se ele vai querer reconstruir o problema dele. É o que o presbítero falou: eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou oferecer Jesus. Você não quer Jesus, não? Tenta você sozinho. Pode tentar. Quando você descobrir que não dá certo, já é tarde demais, mas ainda dá tempo de voltar. Volta. Às vezes dá, às vezes não dá mais. Mas eu termino aqui dizendo uma coisa. Por que Deus foi buscar alguém tão longe para reconstruir, que já estava com seu emprego, que já estava com a sua vida definida, que estava longe do cenário da destruição, e não pegou alguém dali de Jerusalém, que presenciou toda a destruição, a catástrofe? Porque Deus não procura pessoas que presenciou fatos. Deus procura pessoas que querem fazer realmente a diferença e trabalhar para Deus. E aonde você estiver, Deus vai mandar te buscar. Foi por isso que Deus mandou buscar Davi no pasto. Foi por isso que Deus mandou buscar Moisés lá no deserto. Foi por isso que Deus mandou buscar Jeremias e ele disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Foi por isso que Deus mandou chamar Josué e ele disse: eu não sei como lidar com isso. Jesus disse: ser forte, tem de bom ânimo, não se preocupe. Eu só quero saber se você aceita o convite. Deus está dizendo nessa noite: você aceita o convite de se mudar e mudar os outros? Porque eu quero você. Deus está precisando de você, meu irmão. Porque você é um escolhido. Você é um escolhido. Esse louvor falou muito ao meu coração e ele vai falar ao seu coração. Presta atenção que eu quero oferecer esse louvor para você que é escolhido. Eu quero oferecer esse louvor para você, Paula. Eu quero oferecer esse louvor para você, Campos. Para você, Pedro, Raila, Campos, Creia, Genilce, a irmã Penha. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Oh meu Deus, às vezes o barco é muito amassado para fazer um vaso